A medida provisória número 1171 de 2023, que visa a tributação das aplicações financeiras no exterior, foi incorporada à medida provisória de número 1172 de 2023. E ela trouxe uma alteração significativa no seu texto que vai incluir os criptoativos na categoria de aplicações financeiras no exterior. Eu vou explicar exatamente o que está acontecendo aqui para você poder entender exatamente o que está em jogo, pois se for aprovado vai aumentar muito o imposto dos investidores de criptomoedas. Como o foco do canal é falar sobre criptomoedas, tributação, declaração em geral, eu vou falar apenas sobre criptomoedas aqui. Eu não vou falar sobre os outros aspectos dessa MP. Bom, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Renato Freire, eu sou computador especializado em criptomoedas, eu trabalho com isso e eu vou trazer nesse vídeo exatamente o que está acontecendo para você poder entender tudo. Então eu peço que você assista esse vídeo até o final. Se no final desse vídeo você gostar, se inscreve aqui no canal e deixa um like, tá bom? Pois bem, a medida provisória número 1172 de 2023, ela tinha um objetivo, que era tratar sobre o salário mínimo. Porém, ela agora está tratando de tributação, que no caso, que vamos comentar aqui, é a tributação das criptomoedas. Como eu disse no começo desse vídeo, essa MP ela pretende alterar os criptoativos de categoria, ou seja, eles vão, a partir de agora, se ela for aprovada, ser considerados como aplicações financeiras. E quais que são as mudanças que isso traz na prática? Pois bem, eu vou explicar exatamente desde o começo aqui para você poder entender. Hoje, no Brasil, os criptoativos, seja uma criptomoeda, seja uma NFT, eles são considerados bens, certo? Como se fosse um carro, como se fosse uma casa. E pelo fato deles serem considerados bens, a tributação deles é específica, é através de uma coisa chamada ganho de capital. E o que é esse ganho de capital? Nada mais é do que o resultado positivo que você tem entre uma operação de compra e venda, beleza? Por exemplo, se você compra uma casa por 100 mil reais e depois você vende essa mesma casa por 200 mil reais, você teve um ganho de capital de 100 mil reais nesse caso, beleza? Do mesmo modo que se você comprar um carro por 10 mil reais e vender esse carro por 12 mil reais, você teve um ganho de capital nessa operação de 2 mil reais. E é exatamente esse ganho de capital que você vai pagar o imposto em cima dele. E os criptoativos têm essa mesma lógica. A Receita Federal entende os criptoativos como bens, certo? No Bitcoin, por exemplo, se você comprar 100 mil reais em Bitcoin, ele valorizar e você vender ele por 150 mil reais depois, você teve um ganho de capital de 50 mil reais. E é exatamente esses 50 mil reais que você vai fazer o pagamento do imposto. Beleza? Até aqui é tranquilo de você poder entender. E pelo fato deles serem considerados bens, a tributação é feita dessa forma. Não é feita como se fosse uma aplicação financeira do mercado financeiro tradicional, como por exemplo uma ação, como por exemplo um fundo imobiliário, que é outra coisa completamente diferente. Tanto que para as criptomoedas nós temos uma coisa chamada limite de isenção. Se você vender, alienar criptomoedas em até 35 mil reais por mês, você não vai precisar pagar o imposto, caso você tenha algum tipo de resultado positivo, certo? E se as criptomoedas mudarem de categoria, forem consideradas agora aplicações financeiras, tudo isso daqui vai mudar. Tudo isso daqui que eu falei vai ficar no passado, vai ser como a tributação era feita antigamente e não vai mais funcionar daqui para frente. E é exatamente isso que é o problema, porque se isso deixar de acontecer, o aumento do imposto vai acontecer. Entendido isso, agora vamos partir para a MP. Eu vou mostrar aqui ela aqui na tela do meu computador para a gente poder ler junto ela e entender exatamente o que está acontecendo. Certo, eu estou aqui na tela do meu computador, essa daqui é a medida provisória número 1172 de 2023, você consegue acessar esse documento diretamente no site do Congresso Nacional. É só você colocar no Google essa medida provisória que você também acha. Essa medida provisória, ela não é muito extensa, ela tem apenas 2 artigos que nós vamos comentar aqui, que é o artigo de número 8 e artigo de número 9. Eu não vou comentar sobre os outros artigos aqui dessa MP, porque não é o foco aqui desse vídeo, o foco aqui é apenas criptomoedas. Então vamos lá, primeiramente para o artigo de número 9, para a gente poder comentar aqui. Certo, aqui na parte do capítulo 2 das aplicações financeiras no exterior, a gente consegue verificar exatamente a informação que eu estava comentando anteriormente aqui nesse vídeo. As aplicações financeiras no exterior, ela vai ser considerado várias coisas, como que já são, né? Por exemplo, cotas de fundos de investimentos, mas também criptoativos, carteiras digitais. Aqui que está um problema muito grande, porque lembra que eu disse anteriormente nesse vídeo que hoje os criptoativos eles são tributados com base no ganho de capital, na lógica do ganho de capital? Se isso daqui for aprovado, acabou tudo aquilo que eu falei.
não vai mais existir aquilo. Os criptoativos vão ser considerados aplicações financeiras no exterior. E os rendimentos que você tiver relacionados aos criptoativos estarão sujeitos a essa nova tributação, que vai valer a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, todos os rendimentos que você tiverem dali para frente vão ser tributados de acordo com essa medida provisória, certo? Essa parte aqui ela é bem simples de você poder entender. Agora a gente vai aqui para o artigo de número 8, vamos entender exatamente o que está acontecendo. Aqui no capítulo 1, no artigo de número 8, ele vai falar exatamente o que eu comentei aqui no começo desse vídeo. No começo desse vídeo eu comentei sobre uma coisa chamada limite de isenção. Hoje no Brasil, o que funciona? O que acontece? As criptomoedas, pelo fato de elas serem consideradas bens e direitos, existe um limite de isenção de até R$35 mil em vendas no mês. Então, assim, se eu comprar R$5 mil em Ethereum e vender esse mesmo Ethereum por R$30 mil, se eu considerar só essa operação, eu não preciso pagar imposto. Então, eu tenho um lucro aí nessa operação que eu não vou precisar pagar imposto, porque eu vendi menos do que R$35 mil no mês. E isso é por mês. Esse limite de isenção, ele é mensal. Porém, se isso daqui for aprovado, se essa medida provisória for aprovada com essa alteração, incluindo criptoativos como aplicações financeiras, isso não vai existir mais. Você vai deixar de ter esse limite de vendas de até R$35 mil por mês para um limite de rendimentos de R$6 mil por ano. Isso vai fazer com que mais pessoas paguem impostos, principalmente o investidor iniciante. O investidor iniciante hoje no mercado de criptomoedas, ele não vai pagar imposto, porque ele não vai vender mais do que R$35 mil, só se ele for um investidor iniciante que tem muito dinheiro. Mas se é um investidor iniciante que ele ainda não entende muito o que está acontecendo no mercado de criptomoedas, ele não vai pagar imposto porque temos esse limite de isenção. Mas aqui agora a gente já não tem isso. É R$6 mil de rendimentos por ano. E hoje no Brasil, se você ultrapassa esse limite de isenção de R$35 mil em vendas e você tem lucros, você tem resultados positivos, aí você precisa pagar imposto. Exatamente esse valor de 15% aqui. Porém, isso daqui também vai mudar, porque todo rendimento anual que exceder a R$6 mil e não ultrapassar R$50 mil vai ser tributado em 15%. Hoje no Brasil é exatamente assim, é 15% a alíquota inicial do imposto em criptomoedas. Porém, nós temos esse limite de isenção de R$35 mil, certo? E esses 15% ele vai aumentando depois também. De 15% vai para 17,5%, enfim. Porém, você só vai pagar mais do que 15% em imposto em criptomoedas se você vender, se você alienar mais do que R$5 milhões no mês. E esse limite de R$5 milhões no mês vai diminuir para rendimentos de R$50 mil em rendimentos. E para todo e qualquer rendimento que ultrapassar R$50 mil no ano, você vai pagar 22,5%. Esse valor de 22,5% aqui ele é muito alto, porque se você for olhar na própria tabela do imposto de renda, isso daqui é quase o teto de imposto aqui que você vai pagar. Por exemplo, o máximo que você paga aqui de imposto de renda é 27,5%. E você vai pagar 22,5% sempre que você tiver rendimentos acima de R$50 mil por ano. Existem muitos pontos aqui que me chamaram a atenção nessa MP, porque ela fala exatamente sobre pessoa física e ela fala então que agora os criptoativos eles vão passar a ter um território, né? Você investir em criptomoedas significa que você está investindo no exterior. Mas isso não faz muito sentido, porque se a gente pensa em criptomoedas, a gente pensa exatamente em tirar o Estado do dinheiro, correto? E não faz sentido você entender que criptoativos são investimentos no exterior. Então quer dizer que se eu comprar criptoativos e manter na minha carteira digital, porque está aqui exatamente nessa MP, carteiras digitais, se eu comprar um criptoativo e manter na minha carteira digital, isso é considerado uma aplicação financeira no exterior e eu vou ter que pagar imposto sobre isso? Bom, são essas coisas que está preocupando a gente e eu espero que isso daqui não passe, eu espero de verdade, eu tomara que eu torcendo para que isso daqui não passe, mas se passar, relaxa. Eu estou analisando aqui exatamente toda essa MP, todas as possíveis soluções para a gente poder fazer uma elisão fiscal, que nada mais é do que você reduzir impostos dentro da lei, tá? Eu sempre oriento a galera que me segue a sempre fazer tudo certinho, porque senão você pode ter problemas. Mas isso não significa que você tem que pagar tudo isso de imposto, né? Existem meios para você diminuir o imposto de maneira legal. E é exatamente isso que eu estou estudando, eu estou analisando isso aqui de perto. Então, se caso for aprovado,
eu vou avisar vocês aqui, eu vou trazer a solução aqui para vocês, tá? Então, por enquanto, a gente torce para que isso daqui não vá para frente, tá bom? Bom, se você gostou desse vídeo, então deixa aqui esse like, se inscreva aqui no canal, porque toda semana eu vou trazer conteúdo aqui no YouTube e todo dia eu tô lá no Instagram, beleza? Muito obrigado e até a próxima.